Bom dia! Mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 25 de outubro, nós vamos meditar de Marcos, do capítulo 1 ao capítulo 3. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar hoje, iniciar o segundo livro do Novo Testamento, o segundo evangelho. E aqui foi escrito por Marcos. O primeiro foi Mateus, e nós vimos a particularidade de Mateus, que foi escrito para o judeu, e o porquê que ele começa com a genealogia, Porque isso era muito importante para o povo judeu, saber a sua linhagem, a sua descendência, ascendência. Eles guardavam isso era precioso. Já o Evangelho de Marcos, ele foi escrito para os romanos, Então, ele é o menor dos três evangelhos e ele vai ser escrito fundamentalmente ali para os gentios, em especial aqui os crentes romanos que moravam ali em Roma. E nós vamos ver que Marcos, ele era primo de Barnabé, apesar dele não ter sido um dos 12, mas ele era muito próximo, ele vivenciou, ele estava, com o mestre em muitas ocasiões, e ele vivencia todas aquelas situações. Ele vai viajar com Paulo e Barnabé, ele vai também passar um tempo com Pedro, que o chamava de meu filho. Então ele tinha muitas vivências ali, não só com os discípulos, mas com o próprio mestre. E aí nós vamos ver que o tema central do Evangelho de Marcos, ele vai dar um ênfase, às atividades de Jesus, os seus ensinamentos. Então, ele vai apresentar aqui o Evangelho pertinente mesmo diante das incertezas, das crises. Ele vai apresentar Jesus como algo muito presente, alguém que é ativo no meio do povo. Então é esse o enfoque do Evangelho de Marcos. E começando o capítulo 1, ele já vai começar falando de João Batista. Olha só. Princípio do Evangelho de Jesus, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho, Então, Malaquias 3:1, ele fala sobre essa promessa que é a vinda de João Batista. E a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Profetizado por quem? Isaías, no capítulo 40, versículo 3. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, era batizado por ele no Rio Jordão, Então você percebe logo aqui no início, o ênfase que ele traz às ações. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo e ele trazia um cinto de couro e ele se alimentava com gafanhotos e mel silvestre. E ele pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me para desatar as correias da sua sandália. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo, Então, o próprio João aqui vai dar testemunho de quem é Jesus. E naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgando-se e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele. Ele foi
E então foi ouvida a voz dos céus que dizia: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, né? Então, Mateus falou a respeito disso em Mateus 12, 18, e Marcos aqui está relatando também, né? E nós vamos ver também isso sendo relatado em Lucas. E essa é uma promessa profetizada pelo profeta Isaías, em Isaías 42, 1. E logo após, o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Então você percebe aqui que ele apenas cita a tentação de Jesus, enquanto Mateus fala nos detalhes. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. E aí ele já vai falar, sabe, sobre a vocação dos discípulos. Então você já percebe que ele suprime ainda mais do que Mateus, né? Caminhado junto ao mar da Galileia, viu irmãos Simão e André, que eles lançavam a rede no mar, porque eles eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, eu os farei pescadores de homem. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiam. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que estava no barco consertando a rede. E logo o chamou, deixando eles o barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Então, eram da mesma família esses dois, né? E o pai tinha uma frota de barcos e eles ajudavam ali nos negócios da família. Mas imediatamente se desvencilharam de tudo e seguiram Jesus. Pronto, e agora ele já vai no próprio capítulo 1 falar da cura de um endemoniado de Cafarnaum. Então, olha, percebe como ele no mesmo capítulo ele já fala do batismo de Jesus, ele fala da tentação de Jesus, do ministério de João Batista e já começa a relatar os milagres de Jesus, né? Nós vamos ver a cura do endemoniado, depois nós vamos ver a cura da sogra de Pedro, também relatado por Mateus, né? Onde ela estava com febre, ele chega, cura ela e ela já passa a servi-lo, né? E vai falar também de muitas outras curas. E dentro do capítulo 1, ele vai falar que ele, tendo passado a madrugada, saiu e foi para um lugar e ali ele orava. Procurando-no diligentemente, Simão, que com ele estavam, tendo encontrado, lhe disse: todos te buscam. E Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi para a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. E aí nós vamos ter a cura do leproso, né? O leproso roga ele de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou-lhe: quero, fique limpo. No mesmo instante desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Lembra? Nós falamos sobre esse episódio também no livro de Mateus, como importante foi para esse leproso sentir o toque de Jesus. No capítulo 2, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que lhe estavam em casa. Muitos fluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta dele se achava lugar. E ele anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo se aproximar,
descobriram o eirado, ou seja, subiram até o teto, tiraram uma parte do teto e desceram a maca do paralítico, né? Que coisa maravilhosa, que fé extraordinária, né? Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados são perdoados. Mas algum dos escribas estava sentado ali e razoavam em seu coração: por que fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão quem é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles estavam arrazoando, disse: por que arrazoais sobre coisas em vosso coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma a tua cama e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando. Em outras versões, eu te ordeno: levanta-te, toma o teu leito. Em outras versões, toma a tua cama e anda, e vai para a tua casa, aqui nessa versão. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se da vista de todos, a ponto de admirarem todos e darem a glória a Deus, dizendo: jamais vimos tal coisa. E aí nós vamos ver a vocação de Davi. Marcos fala sobre a vocação de Davi, né? De Levi, que era o Mateus, né? O cobrador de impostos, que trabalhava lá na Receita Federal de Roma, né? Na coletoria. E aí nós vamos ver que Jesus saiu junto ao mar e toda a multidão via o seu encontro e ele ensinava. Ia passando, viu Levi, Mateus, né? Filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Falei sobre isso, né? Que eu fico admirada vendo essa disponibilidade, esse desprendimento que Mateus teve para atender ao chamamento do mestre, né? E aí nós vamos ver que, achando Jesus à mesa na casa desse Levi, né? Jesus foi até a casa dele. Os publicanos, né? Os discípulos, muitos publicanos, pecadores estavam ali, havia grande número que os seguia. E os escribas e os fariseus não perderam a oportunidade para recriminar Jesus, né? E Jesus, ouvindo isso, sabe o que Jesus responde? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para os justos, mas sim para os pecadores. E aí Jesus vai falar sobre o jejum e também sobre a questão que ele é Senhor do sábado, né? Porque havia muito tititi a respeito do que se devia fazer ou não fazer no dia de sábado. E no capítulo 3, que é o nosso último de hoje, tem o episódio do homem com a mão ressequida, né? Nós temos esse momento quando Jesus entra na sinagoga e isso era num sábado, e nós vemos que eles observavam Jesus, o que Jesus ia fazer, porque onde Jesus ia, ele curava, ele expulsava os demônios, né? E aí Jesus vê esse homem com a mão ressequida e chama ele para o meio. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Quando olhou ao redor, indignado, corroído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Ele estendeu e a mão foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos, né, contra ele, em como poderiam tirar-lhe a vida. E aí nós vamos ver que Jesus cura muitos, né? E por fim, no próprio capítulo 3, ele vai falar sobre a escolha dos 12 apóstolos, declarando aqui o nome de cada um deles. Vamos lá. E os 12, né? Eis os 12 que ele escolheu, que designou como seus discípulos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão;
André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariote, que foi aquele quem o traiu, né? E vamos finalizar o capítulo de hoje com um episódio também relatado por Mateus, quando a família de Jesus, a mãe e os irmãos dele estão do lado de fora, né? E mandam chamar ele. E aí, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Então ele lhe respondeu dizendo, quem é minha mãe e os meus irmãos? E correndo olhar aos que estavam assentados ao redor, disse, eis aí a minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão e a minha mãe. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, o meu coração. Coloco diante de Ti as nossas vidas, tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.